Olá, olá, olá! Que bom te ter aqui de volta. E aí, preparado para mais uma aula então aí comigo, desenvolvendo a técnica da perigrafia? Na aula passada, nós vimos aí toda essa estratégia e vimos que ela é para ser utilizada nas questões do tipo operacional, ou seja, aquelas questões em que eu tenho termos equivalentes na alternativa correta e no texto, ou seja, a resposta está no texto. Falei com vocês que no Enem de 2022, por exemplo, tirando aí as questões de língua estrangeira moderna, que são 5 das 40 questões que restaram, 23 tinham a resposta no texto, o que significa que você tinha que obrigatoriamente ter feito no mínimo 23 acertos, entendeu? No mínimo, no mínimo, no mínimo. E aí, a gente começou a ver, inclusive, como que é que diferencia uma questão fácil de uma questão difícil. Então, vamos lá para a nossa técnica de perigrafia. Você vai ler o enunciado. Nunca leia o texto primeiro. Lê primeiro o enunciado. 2. Ler as alternativas. Já retira aquela alternativa absurda para você não ter chance de ficar com 0% aí na porcentagem daquela questão. Você tem a possibilidade de ter uma porcentagem. Então, de tirar aí, fazer, por exemplo, vamos supor que você faça uma média de 20 acertos, 25, 29 acertos e conseguir aí uma média de 680, 700 pontos. Como? Conseguindo aumentar a sua porcentagem até nas alternativas que você erra aí, tá? Até nas alternativas que você erra. Então lembra aí comigo, o enunciado é seu guia, é ele que traz as informações. Se a questão for fácil, ele já te leva para a resposta da questão. Se a questão for mais difícil, que foi aquele exemplo que a gente fez, ele te leva ao trecho em que a resposta está. E aí você vai ter que interpretar. Já se ela for fácil, a resposta é igualinha, igualinha, tá? A questão, o segundo ponto aí, ler as alternativas, já eliminar os distratores óbvios, ou seja, aquelas alternativas absurdas. Depois, quando você voltar no texto, você vai prestar atenção no comando do enunciado. É esse comando que te leva aí para a resposta, tá? Então, ler as fontes do texto e ficar atento aos elementos não verbais também é importantíssimo, além de te fazer ganhar tempo, né? Que igual eu falei com vocês, existe uma falsa ideia aí de que não cai conteúdo na prova de linguagens do Enem. Isso é mentira, é mentira. Então você precisa estudar os conteúdos corretos para, inclusive, nas questões operacionais, você conseguir ganhar tempo e acertar as questões. E existem termos equivalentes. Já falei, nas questões fáceis, os termos chegam a ser iguais. Iguais. Nas questões mais difíceis ou de nível médio, você tem aí sinônimos, expressões de um mesmo campo semântico. E aí nós fizemos esse exemplo aqui, ó, que são expressões de um mesmo campo semântico. Então, imaterial, por quê? Porque é a sensação, né? É a impressão. Então, é a sensação, beleza? Outra questão, raios de luz. Então, a luz emanada sobre os nossos olhos. Opa, e aí, olhos, olha aí, que é a retina. Qual parte do olho aí que está dentro, que impressionava a retina. Então, esses são os termos equivalentes. Fechou? Agora vamos lembrando aí os distratores mais comuns, já falamos na última aula, são alternativas que têm informações a mais, alternativas que têm informações a menos e alternativas que têm informações discordantes. Vimos isso também nos exemplos lá. E aí agora vamos para mais uma questão aí. Ó. Olha essa questão que legal. O povo Wajapi, que vive na Serra do Tumucumaque, entre Amapá, Pará e Guiana Francesa, vivencia práticas culturais que. Então, práticas culturais que. Beleza? E aí nós vamos ver qual que é a pergunta. Primeira coisa que eu preciso saber. Que práticas são essas? Que práticas são essas? Beleza? Beleza. Que práticas são essas? Então vamos lá, ó. Perdem o significado quando desprovidas de elementos gráficos,
revelam uma concepção da arte para além de funções estéticas, funcionam como elemento de representação figurativa de seu mundo, padronizam uma mesma identidade gráfica entre diferentes povos indígenas ou primam pela utilização de grafismos como contraposição ao mundo imaginário. Aí você vai olhar e vai falar, mas não sei qual que eu vou não marcar, não. Por que você não sabe ainda qual que você não vai marcar? Porque como essa questão é uma questão fácil, você vai ver por que ela é fácil, ela não apresenta distrator óbvio. Então você vai ler o texto assim, por alto, e vai perceber que a resposta vai surgir muito facilmente. Então olha lá, ó. O povo indígena Wajapi utiliza o Kuziwa, não sei falar, mas olha aí, qual prática que é a pintura? Depois vocês olham, é bem legal. Que é a prática cultural. Então, que prática cultural é essa? É o Kuziwa. Então, essa é a prática. Reconhecido como bem imaterial da humanidade em 2003, como repertório codificado de padrões gráficos que decora e colore o corpo e os objetos. Beleza. Agora, vamos lá, ó. Então, práticas culturais que então, decoram o corpo e o objeto, por enquanto. Vamos lá. Para além de enfeitar, Cozil aparece como arte, marca, pintura e desenho. Esses grafismos ultrapassam a noção estética e alcançam a cosmologia e as crenças religiosas. Então, olha só, esses grafismos quais? A prática cultural, que é a Kuziwa. O que eles fazem? Ultrapassam a noção estética. Agora vai lá, ó. Perdem o significado quando desprovidas de elementos gráficos, revelam uma concepção de arte para além das funções estéticas. Meu Deus do céu, por isso que ela é fácil, porque a resposta tá igualzinha, igualzinha. Olha lá, ó. Se ultrapassa, vai além. E ultrapassa o quê? A noção estética. Então, ultrapassa a função estética. É igual, é igual, é igual, é igual. Então, por isso que essa questão se torna fácil. Por quê? Porque ela tem os mesmos termos. E é por isso que ela não tem nenhuma alternativa assim que você tira como distrator óbvio de cara. Claro que se você entende o que é, igual eu falei, quanto mais conteúdo você tem, mais fácil fica a questão. Se você já sabe o que é cozinhar, aí você já tira algumas questões, tá? Então, o que acontece? A questão aí, ó, tá igualzinha, igualzinha. Então, isso é que é a leitura da perigrafia. É entender, ultrapassa, vai além. Noção estética, função estética. Legal, né? Legal. Então, arte que ultrapassa. Bonito demais. Bonito demais, bonito demais. Então, olha aí nossas respostas. Nossa resposta, letra B de nádegas. Vamos aí para essa questão aí, ó. Falei sobre ela com vocês na aula experimental. Então, eu já vou aqui, ó. A partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão. Então, a autora vai fazer uma reflexão em que transparece a. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual reflexão e o que a reflexão transparece. O que a reflexão, faltou o O aí, não tá cabendo. Então, o que a reflexão transparece. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Lição de vida comunicada pelo tenente, predisposição materna para se emocionar, atividade política marcante da comunidade, resposta irônica ante o discurso da autoridade ou necessidade de revelar seus anseios mais íntimos. Aí você já vem e fala, vou precisar ler o texto, né? Vou precisar ler o texto. Aí você vem aqui, ó. Se é uma reflexão, eu vou procurar no texto, por alto aí, alguma palavra que lembre reflexão. Refletir é
pensar. Outra questão. Intimação recebida, né? Intimação recebida. E aí eu vou ter que olhar onde que eu vou achar essa intimação aí, né? Agora vamos lá. Primeiro, refletir é pensar. Achei. Fui na delegacia, opa, e falei com o tenente. Então eu já sei que a intimação aí vai ser, ela vai conversar com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na primeira intimação. O tenente interessou-se pela delicadeza. Então eu achei aí as palavras. Disse-me que parará, parará, parará. Eu preciso agora achar qual foi a reflexão que ela fez. Opa, refletir é pensar. Achei aqui, ó. Pensei. Então achei a reflexão. Se ele, o tenente, sabe disso tudo, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros, agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. Então o que ela tá falando? Pensei bem assim, já que ele tá criticando tanto, por que ele não resolve a situação? Ele não é tenente? Por que ele tá esperando que eu resolva? Então a reflexão que ela faz é diante do discurso do tenente. Então, a resposta aí, ó. E vocês acham que ela foi como? Ela foi bastante irônica, olha lá. Que homem amável. O tenente foi amável a partir da reflexão dela? Não, ele ficou meio que colocando a culpa nela. Então, olha lá. Achei a resposta aí. Voltei certinho no lugar certo. Então, eu já tenho uma resposta irônica. Por que ele não faz nada? Ante o discurso da autoridade. Que autoridade? O tenente. Que vai falar o quê? Que ela tem que ter muito cuidado com como ela educa os filhos, que o ambiente da favela é um ambiente ruim. Uai, se ele sabe tudo, por que ele não faz nada? Ele não é tenente. Então, olha aí a Carolina sendo bastante irônica. Então, olha aí a Carolina sendo bastante irônica com a gente. Então, essa reflexão te leva aqui ao pensei. Olha a ironia dela daí. E é uma resposta a um discurso da autoridade, porque ele quem? Ele, o tenente. Legal? Legal, legal, legal. Mas então vamos a mais uma questão, porque é a prática que leva à aprovação. Uma questão agora com questões com texto verbal e não verbal. No cartoon, então olha lá, no cartoon, o confronto entre primatas produz um efeito de humor que se vincula à função social de. Então, lembra lá, o enunciado é meu guia. Como que eu vou pensar? Então, pensei aqui, confronto entre primatas. Eu preciso prestar atenção em que confronto é esse? E que primatas são esses? Que primatas? Quais primatas? E qual que é a função social desse texto? E esse confronto e esses primatas levam a qual objetivo do texto? Beleza? Beleza, então eu volto lá no texto, ó. Opa, gasoduto, achei um primata, que é o macaco, e achei os outros primatas, que são os homens. Então, o confronto entre primatas é entre a nossa espécie primária, né? E o homem que, em tese, teria evoluído. E esse confronto é em qual sentido? O primata está falando aqui, ó, o macaco está falando aqui da árvore. E aí, quando você olha para os homens, você vê esses homens sentados em aves desmatadas. Aves desmatadas. Então, olha aí comigo, ó. Olha aí. A ave tá, as aves não, né? As árvores estão desmatadas e o macaco está reclamando. Então, o confronto é: macaco reclama de árvores desmatadas. E aí, ele está em cima de um gasoduto, olha aí. E aí, o que que os homens fazem? Não escutam, não escuta, não fala, nem vê. Então,
O macaco, ó, finge que não vê, não escuta e não fala nada. Fiquei completamente indiferente. Então vamos lá, as nossas questões bonitinhas. Criticar a postura humana de fazer piada. Opa, lembra lá dos nossos distratores. Espera aí, minha Alexa começou a falar aqui alguma coisa. Alexa, para! Foi mal, galera. Aí, olha só. Vamos lá. O homem tá falando alguma coisa? Não, não tá falando. Então, esse daqui, ó, esse distrator aqui, ó, é uma informação discordante. Ele não tá falando. Por isso que é importante a gente estar atento. Acentuar a necessidade de respeito entre as diferentes espécies. Opa, não é isso, não é esse o confronto. O confronto é a árvore, o desmatamento. O confronto não é com relação a respeito entre as espécies. Por isso que é tão importante. Então, essa informação aí é uma informação a mais. Questionar a indiferença do homem. Opa, tá vendo que eu também tenho termos equivalentes quando eu reparo na imagem e no texto não verbal? Essa indiferença é porque não vê, não escuta e não denuncia, não fala nada. Alertar a comunidade. Então, a nossa resposta aí, letra C. Nossa resposta aí, letra C. Alertar a comunidade, a população para a conveniência do desenvolvimento tecnológico. Opa, essa informação é uma informação extra. Não há nada que fale em relação a isso. Destacar a limitação humana para a percepção da realidade da vida animal. Esse da vida animal aí não é o confronto entre os primatas, o confronto é com relação ao desmatamento aí e às árvores. Então é essa árvorezinha aqui, o macaco tá xingando por causa das árvores. Tá falando, pô, cadê minha árvore, velho? Então, nossa resposta aí, letra C. Então, isso é que é uma questão operacional. E é essa questão que tem a resposta no texto aí. Vamos a mais duas questões aí só pra gente fechar. Acho que é uma ou duas, não sei. Vamos lá, ó. De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes, tá? Produzidas pelos colonizadores e pelos colonizados, pois ambas compartilham. Olha aí, então. Então eu tenho que procurar primeiro a parte que fala que não existe, então inexiste, não existe distinção entre as artes produzidas pelo colonizador e pelo colonizado. E por que não existe? Então tá perguntando o que elas têm em comum. Então, pois elas têm. Opa, fazer aqui o acento. Elas têm em comum o quê? Aí é isso que eu vou olhar. Aí vou lá. Suporte artístico, nível tecnológico, base antropológica, concepção estética ou referencial temático. Olha, só por eu estar falando de colonizador e colonizado, eu já consigo tirar aí uma série de alternativas. Mas vamos olhar no texto? Como eu falei com vocês, quanto mais conteúdo você consegue, mais rápido você consegue resolver. Você já tira aí essa questão do nível tecnológico, né? Já tira essa questão aí dos suportes e tudo mais. Mas vamos supor que você não pensasse nisso, você não soubesse da questão da colonização, dos colonizadores e dos colonizados. E aí você ia levar em consideração o texto, porque a resposta está no texto. Vamos achar essa resposta no texto? Vamos lá. Opa! Eu já bati o olho aqui, já olhei no segundo parágrafo, ó. Na verdade, não existe. Achei uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. Opa! Achei a parte do texto. Achei a parte do texto. Vou continuar para achar a resposta. Porque está perguntando, por que não existe distinção? Vamos lá. Por quê? Porque as duas manifestações devem ser encaradas como expressões de diferentes
diferentes dos modos de sentir e pensar de várias sociedades, mas também equivalentes. Então não tem distinção. Por quê? Opa, achei a resposta. Por resultarem de impulsos humanos comuns. Impulsos humanos. A única coisa que você precisava saber nessa questão é que aquilo que é antropológico tem a ver com o ser humano. Então, o que é antropológico é relacionado aos seres humanos. Então, tem como base os impulsos humanos. Então, olha lá, resultam, ou seja, tem como base impulsos humanos, que são o quê? Bases antropológicas, ou seja, o que elas têm em comum e que faz com que não exista distinção, hierarquia, nem nada disso, essa base humana. Bonito, né? Oi, gente, como é que não ama o Enem? O Enem é bonito demais, 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 demais. Então aí, nossa resposta, aí ó, base antropológica. Não, opa, deixa eu sumir. Não existe essa distinção. Por quê? Olha, a gente perguntou por quê? Olha o por aqui, ó. Não existe por resultarem de impulsos humanos. Gente, é isso que você tem que treinar na técnica de perigrafia. É isso que você tem que arrasar aí. É isso que você tem que fazer todas as questões. Então, presta atenção, porque já no final dessa aula, junto com o material dessa aula, eu deixei para você aquelas 23 questões que eu te falei do Enem 2022, que são só marcadas por termos equivalentes. Ou seja, são questões operacionais e você vai usar essa técnica para achar essas expressões no texto. Vamos treinando? Vamos fazendo junto? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí no @prof.marinacouto ou no canal aí do Telegram. Fechou? Fechou, show, show. Então é isso. Um beijo, um beijo, um beijo. Espero que você esteja gostando do meu curso. Me conta o que você tá achando. E beijão, tchau, tchau.